Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho. Centenas de pessoas passaram a madrugada debaixo da chuva na fila para fazer o cadastro único aqui em Porto Alegre. O colega Lucas Abate acompanhou toda a movimentação e mais um drama de famílias que dependem dos benefícios do governo. Agora são 8h30 da manhã, algumas pessoas que chegaram mais cedo na fila ontem ainda já estão lá dentro e o anúncio hoje, claro, até aumentou 120 fichas para atendimento. Só que é um número que certamente vai ser insuficiente, porque olha só a situação aqui do lado de fora, na chuva, no frio. Esses primeiros que estão aqui, com a ficha 70 mais ou menos, chegaram por volta das 11 horas, meia-noite ainda. E restam, pelos nossos cálculos, cerca de 50 fichas, mas para toda essa população, para essa fila que chega a dobrar a próxima esquina. E uma informação importante, o governo anunciou há pouco o novo prazo para o cadastramento, para que as pessoas possam receber os programas do governo federal. Em seguida a gente atualiza direitinho, está aí no SBT News, governo prorroga prazo para atualizar dados do CAD único, que é o cadastro único. Então, lembrando que este procedimento deve ser feito a cada 2 anos para garantir os benefícios sociais. E a data estabelecida pelo governo é no mês de outubro. É o mês de outubro, 14 de outubro, portanto, as pessoas têm até esta data, 14 de outubro, para renovar os dados, processo que pode ser feito em postos da prefeitura, mas isso a gente com o tempo vai atualizando todos os locais disponíveis para a atualização. Vamos a mais um destaque de hoje, família unida, até para aplicar golpes. Pai, mãe e filha juntos praticavam o famoso golpe dos nudes. E a filha de 19 anos, ela agia como isca para atrair as vítimas. Esse é o destaque da redação com a Aline Schneider. Oi, Aline, bom dia. Isso mesmo, André. Bom dia para ti e para todo mundo que faz e acompanha o SBT Rio Grande. E durante essa investigação, os policiais ficaram impressionados com a quantidade de dinheiro que o trio movimentou em pouco tempo. Em apenas 2 meses, só na conta bancária da jovem foram encontrados R$600 mil. Nossa. Em interrogatório, ela confessou a participação no crime. Um idoso apenas teve um prejuízo de R$500 e daqui a pouco a gente traz todas essas informações e especialmente como não cair nesse já velho golpe. Muito bem, em seguida a gente conversa, Aline Schneider, e olha só, daqui a pouco, à 1 da tarde, tem o Blocão do Esporte e o Matheus Schenck vai falar de mais uma lesão do Tyson. Pelo que eu sei, só este ano é a 3ª vez, é isso, Matheus? Exatamente, oi, André. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, à 1 da tarde a gente vai destacar mais uma lesão do Tyson. Eu e o André, a gente estava conversando na redação, né? Foi. Ele chegou para ser ano passado o cara do time, mas não consegue ter sequência, É o André. cara do time machucado. Exatamente. E não é só ele, né? O Inter tem vários jogadores do time titular que estão lesionados. À 1 da tarde a gente vai conversar com o Lucas Colar, que é influencer colorado, e a gente vai bater um papo sobre todos esses problemas de lesão do Internacional. E olha só, a gente vai ter um papo muito legal com o Cauê. Você lembra do Cauê? A gente destacou ontem. E o Cauê é esse cara aí do Lagoa Futsal que ia fazer um gol, mas viu o goleiro adversário caído no chão lesionado. O Cauê desistiu de fazer o gol num belo gesto. E a gente vai falar também sobre a filhinha dele, a Martina, de 5 anos, que teve problemas respiratórios, superou a doença e está esperando um gol do papai para ser homenageada. Agora vai fazer. Poderia ter sido agora, mas o Cauê optou pelo jogo limpo. Que gesto, hein? A gente vai entrevistar o Cauê daqui a pouquinho, Que 1 legal. da tarde aqui no Blocão do Esporte. André, está convidado a assistir também. Ah, obviamente. Eu e todos os nossos telespectadores e internautas, nós vamos estar acompanhando até daqui a pouco o Matheus Schenck. Valeu. Aliás, você faz o SBT Rio Grande com a gente? Conta para nós, como é que está a quinta-feira aí na sua cidade? Muita chuva? Algum problema no seu bairro? Já está preparando o almoço? Faz um vídeo para a gente e manda. Tá ali o número na tela, 519-8027-5113, tá bom? Aí a gente vai apresentando aqui, conforme a gente vai recebendo. E é uma quinta-feira chuvosa. Chuva que começou aí no final da madrugada, início da manhã. Imagens ao vivo de Gramado, tempo instável em Gramado, chuva na Serra e a temperatura em Gramado nesse momento é de 13 graus. E atenção, quero sua atenção agora porque nós temos novidade no caso do torcedor do Brasil de Pelotas que foi agredido depois de uma partida de futebol no dia 1º de maio aqui em Porto Alegre. Atenção porque nós temos informações importantes
depois de um período muito difícil de recuperação, agora o Rai Duarte vai ser ouvido sobre o que aconteceu. E por isso, nós vamos conversar com Lucas Abate, que vai trazer informações para a gente, não é mesmo? Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Finalmente o Rai, felizmente também, tem condições de conversar, prestar seu depoimento sobre o que aconteceu logo após essa partida entre Brasil de Pelotas e São José lá no dia 1º de maio. São mais de 70 dias, André, que o Rai foi agredido por policiais militares na saída do estádio depois do jogo. Foi levado ao Hospital Cristo Redentor ainda caminhando, ainda consciente, e por conta de uma hemorragia acabou despencando, ficando inconsciente no hospital. Passou dias, vários dias em coma. Nos últimos tempos estava consciente, mas ainda em recuperação. Então hoje, às 3 horas da tarde, o Rai Duarte vai ser ouvido pelo Ministério Público e pela Corregedoria da Brigada Militar para relembrar tudo o que viu, o que sofreu, o que aconteceu logo após o jogo. Até conforme o próprio Rai já relatou em outros momentos, André, e os outros torcedores também, pelo menos outros 11 torcedores que foram ouvidos e foram agredidos também, disseram ter sido agredidos, os policiais, alguns, não se sabe exatamente quantos, de fato agrediram esses torcedores em uma sala do estádio do Zequinha, no Paço da Arena, zona norte de Porto Alegre, e depois eles foram levados até o Hospital Cristo Redentor. Então deve ser nesse sentido o depoimento do Rai hoje, que é o último procedimento que falta para a conclusão tanto do inquérito policial militar quanto da investigação do Ministério Público para apontar as responsabilidades de cada um dos policiais na ação nessas agressões, André. Esses policiais, Lucas, para a gente atualizar, eles foram afastados do serviço da rua, correto? Isso, eles foram afastados do policiamento, da força tática que eles participaram. Alguns foram colocados em serviço administrativo, não sabemos exatamente qual a condição de cada um deles. Mas do policiamento de rua, esses policiais foram afastados, inclusive, André, um oficial, um tenente que comandava toda essa ação, e devem ser responsabilizados, cada um com algum grau diferente, nesse inquérito da Brigada Militar e também na acusação do Ministério Público. Hoje, André, nós conversamos com a dona Marta tantas e tantas vezes, mostramos o relato dela aqui, sempre nos atendeu presencialmente. Hoje, especialmente hoje, ela está acompanhando o filho no hospital o tempo todo, até por conta da preparação para o depoimento. Então, por uma videochamada lá de dentro do quarto, do lado do Rai, ela conversou com a gente e nos contou como tem sido os últimos dias e qual a expectativa para esse depoimento. Vamos ouvir. Agora mais tranquila, né? De ver o Rai se recuperando a cada dia, né? Mês que vem talvez ele vá para outra cirurgia e em seguida eu acho que a gente vai embora. Em seguida eu creio que a gente já vai seguir a vida normal, graças a Deus, com o Rai recuperado. Mas a gente quer só que se faça justiça, né? Só isso que a gente pede. Aí o depoimento da mãe, que acompanhou muito de perto a recuperação do Rai, enquanto que a esposa do Rai ficou no sul do estado, ficou em Rio Grande. Pelotas ou Rio Grande, Lucas? Pelotas, né? Ficou em Pelotas? Pelotas, perdão. Ficou em Pelotas, ela está grávida, uma gravidez de risco. E como disse a mãe do Rai, quem sabe agora, depois desse depoimento, o Rai também em seguida vá para casa, depois desses longos aí, 70 dias pelo menos, de recuperação. O Rai ficou em situação de saúde muito delicada, muito grave. Para quem não acompanhou, tudo foi no dia 1º de maio. Houve uma briga no estádio do Zequinha e pelo que se sabe, tá aí, temos poucas imagens desta briga, mas tá aí uma parte dessa briga. Pelo que se sabe, Lucas, o Rai não teria participado da briga. Aliás, o Rai já estaria dentro do ônibus que estava retornando para Pelotas. Tá aí a imagem de dentro do ônibus. E aí a polícia retira André, eles de dentro para quê, hein, Lucas? André, era essa imagem que eu ia até mencionar, que foi a primeira imagem que deu repercussão ao caso, em que policiais militares retiram o Rai de dentro do ônibus
que já estava posicionado para voltar a Pelotas. O que as testemunhas, o que as pessoas apontam sobre essa medida, André? Aconteceu essa briga entre duas torcidas organizadas, o Rai não estava na briga, não é membro de torcida organizada, só que logo depois da briga alguns torcedores foram detidos e estavam sendo agredidos pelos policiais militares. O Rai, que já foi policial militar, foi PM temporário lá na cidade de Pelotas uns anos atrás, ele tentou defender as pessoas, defender os outros, dizendo: olha, eu era brigadiano, eu fui colega, isso não é o procedimento, leva para a delegacia, leva para o hospital, mas não é o procedimento. E logo depois disso retornou para o ônibus. E esse teria sido o motivo dessa retaliação. Como ele teria tentado defender os outros que estavam sendo agredidos, ele foi retirado de dentro do ônibus, levado para uma salinha dentro do estádio do Zequinha e lá, junto com os demais, foi agredido por cerca de meia hora e só depois levado ao Hospital Cristo Redentor. E agora a imagem aparece, Lucas, ele dando entrada no hospital, ainda em pé, caminhando. Ele entra numa sala para avaliação e é a partir desse momento que se agrava o estado de saúde do Rai. Não que ele tenha ali dentro sofrido alguma agressão física, não. Ele teria, né, pelas investigações, ele teria sofrido agressão antes de chegar ao hospital. Mas como era uma lesão, alguma hemorragia, ela estava se agravando até que chegou o ponto que ele desmaia. E imediatamente ele é carregado, como aparece ali na imagem, na cadeira de rodas, Lucas. Ele teve uma hemorragia na região do intestino durante essas agressões. O quadro, claro, foi se agravando enquanto essa hemorragia estava fora de controle, por isso que ele chega caminhando, até a gente vê ele caminha com uma certa dificuldade, mas não aparenta nada mais grave. Depois de um tempo, sim, que ele acaba desmaiando, já cai consciente e a partir daquele momento, André, foram pelo menos 40, se não me engano, 46 dias em coma induzido para conseguir fazer esse tratamento. Até o Rai, mesmo acordado, mesmo consciente, ele ainda não está 100%. Ele precisa fazer outra cirurgia ainda para recuperação, para ficar totalmente bem, André. Mas está consciente, felizmente, para poder contar o que aconteceu, mas ainda não está 100% a ponto de receber alta do hospital. São quantos policiais que preventivamente estão afastados das funções da rua, hein, Lucas? São quantos policiais que estariam envolvidos? André, eram 12 policiais, se eu não me engano, 11 ou 12, porque tinham alguns que não estavam ligados diretamente na agressão, não eram apontados, mas teriam participado também do atendimento, do jogo, enfim. Inicialmente eram 11 ou 12, agora esse número exato eu não me recordo de quantos policiais foram envolvidos. Mas o destaque, e até um dos que aparece na imagem dessa da entrada do hospital, não sei se a gente vai ter exatamente esse trecho, mas é um que tem 2 estrelas pratas aqui no ombro, que era o tenente, um oficial que comandava a ação, que era o comandante dessa ação policial. Bom, agora ele, depois de passar por cirurgias, foram 3 cirurgias, né, Lucas? 3 cirurgias que o Rai enfrentou. 4. 4 cirurgias e precisa da 5ª, vejam só, né? Vejam só a gravidade. Então hoje é um dia de extrema importância porque ele vai ser ouvido, inclusive dentro do hospital, não é, Lucas? Vai ser um dia muito importante, um dia definitivo, eu diria, André, para a investigação, porque dentro do hospital, que por si só já é uma situação um pouco atípica, mas por conta do tempo e das condições, ele não pode ser levado para outro ponto. Ele vai ser ouvido por representantes da Corregedoria da Brigada Militar, do Ministério Público e de forma virtual advogados, tanto do Rai, que está acompanhando o Rai, quanto dos policiais envolvidos vão acompanhar esse depoimento. Uma expectativa que vai ser um depoimento longo, extenso, uma previsão aí de pelo menos 1 hora, 1h30 até 2 horas de depoimento, porque todos os detalhes serão perguntados. Então é um dia que tem muita expectativa pelo que o Rai vai revelar. É a primeira vez que ele vai falar oficialmente sobre o caso, de maneira informal até, em outros momentos, em conversas com a própria mãe, com amigos, com um advogado. Ele relatou que lembra de tudo.
que Olha sabe aí. das agressões, que recorda e que pode até mesmo reconhecer alguns dos policiais. E hoje, de maneira oficial, documentada, registrada, o Rai vai falar de tudo isso, André. E lembrando que a própria Corregedoria da Brigada Militar se deslocou ao sul do estado, a Pelotas, para ouvir os outros integrantes que também foram agredidos e agora, portanto, é o Rai que vai ser ouvido. Daqui a pouco o Lucas volta com outras informações. André. Diga, Lucas. Não, e mais uma informação importante para nossa audiência, seguir acompanhando. SBT Rio Grande, segunda edição, e SBT Brasil, que após o depoimento Rai, a gente vai ter um depoimento também, um relato do Rai sobre tudo isso que aconteceu. Bom, então vamos aguardar no segunda edição e também da SBT Brasil, um relato exclusivo do Rai, falando sobre o que aconteceu no dia 1º de maio. O que nós ficamos, antes de mais nada, né? A gente sempre torceu muito para a recuperação do Rai e essa foi uma manifestação muito grande sempre dos nossos telespectadores, das pessoas que nos acompanham mesmo na rua, desejando a recuperação dele. E que bom que ele se recuperou. E agora, portanto, vai ser ouvido neste processo, nesta investigação. Em seguida, a gente volta com outras informações, faltando 5 para o meio-dia. Olha só essa história aqui. Mãe e filha foram presas aqui na Serra Gaúcha. Por quê? Porque elas fazem parte de uma quadrilha que dava golpe de nudes em todo o Brasil. Só na conta desta menina de 19 anos, a polícia encontrou, sabe quanto? R$600 mil. Agora preste atenção neste detalhe. O pai desta menina, que está preso por extorsão desde o final do ano passado, ele seguia dando as ordens de dentro da cadeia para movimentar, né? Todo o negócio da família. Acompanhe. Mãe e filha foram presas em casa em Nova Prata, na Serra Gaúcha, por suspeita de aplicar o golpe dos nudes. Nós acreditamos que tem muitas vítimas, não só no estado, não só em Esteio, mas no Brasil. Tanto é que ele está preso hoje, este indivíduo, que eu diria que é o chefe do grupo, ele está preso por uma extorsão contra uma vítima de São Paulo. Durante as investigações, os policiais ficaram impressionados com a quantidade de dinheiro que o trio movimentou em pouco tempo. Em apenas 2 meses, só na conta bancária da jovem foram encontrados R$600 mil. Em interrogatório, ela confessou participação no crime. Só em Esteio, na região metropolitana, 3 vítimas procuraram a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Esse homem de 68 anos perdeu R$500. No final do mês passado, ele aceitou adicionar um perfil desconhecido numa rede social. Não tem mal nenhuma. Eu aceitei e em seguida eu tenho mensagens motivacionais, eu gosto muito. Aí eu mandei a mensagem para ver a mensagem do dia, a pessoa disse, gostei muito. Na sequência, veio uma mensagem de áudio pelo telefone. Era a voz de um homem que se dizia ser o tio da pessoa que ele conversava. Olha, tu falou com a minha sobrinha. Que sobrinha? Fulano assim, e é o seguinte, ela pegou o celular que você mandou as mensagens para ela e jogou na parede. Ela tá meio fora da casinha. Eu tenho que comprar um celular para ela novo agora e tu vai ter que dar um jeito. Eu disse, por quê? Não, porque senão eu vou na delegacia, porque ela é menor de idade, ela tem 12 anos. Ela é menor de idade e isso aí é pedofilia. Ele pediu R$5 mil. Eu disse, eu não tenho esse dinheiro. O golpista aceitou uma entrada. A vítima enviou R$500 em 2 Pix. Ao perceber que era fraude, foi à polícia. E mesmo assim, seguia a extorsão. A delegada alerta que, além de não aceitar desconhecidos nas redes, outros cuidados podem ajudar para não cair em golpes. Cuidem, né, aquilo que colocam nas redes sociais, cuidem as informações, né, que são públicas, questões envolvendo a própria situação financeira da família. São cuidados de extrema importância. Deixa eu conversar com a Aline Schneider, Aline, porque muitas pessoas não entendem como que é esse processo, como que ele acontece. Mas, como nós dissemos, essa menina de 19 anos, ela era a isca, né? Ela que se apresentava para as pessoas, né? Para as potenciais vítimas. E aí começava um relacionamento. E depois de um tempo deste relacionamento, que aí evoluía para uma troca de fotos íntimas,
Entrava então, né, no caso, o pai dela, entrava como um personagem dizendo que, neste caso, que ele era tio e que ela era uma menor de idade. E aí fazia ameaças de que seria pedofilia, e aí começava a extorsão. E depois que entra, que faz a transferência uma vez, não para mais. Então vejam o valor que estava na conta dela, Aline, R$600 mil. Este idoso perdeu 500, mas poderia ter perdido muito mais dinheiro, como já aconteceu em outros casos, porque se cria uma situação de constrangimento. Muitas das pessoas, né, mantêm um relacionamento de verdade e entram nessa fraude, nesse golpe, e aí ficam muito constrangidas quando se dão conta de tudo que aconteceu. Muitas das fotos, Aline, não são nem fotos da pessoa que está do outro lado ali do computador ou do telefone mandando as mensagens, são fotos reutilizadas e criam, inclusive, Aline, um ambiente de uma delegacia de polícia, envolvendo nomes até de delegados, não é verdade? Inclusive, esse cenário de delegacia de polícia que já foi desbaratado até mesmo lá no Vale dos Sinos, mais de uma vez. E eu me lembro que naquela ocasião, um dos idosos que foi vítima chegou a ter um prejuízo de R$400 mil. Foi uma coisa então, absurda. esse homem que perdeu 500, olha, meu senhor, ainda ficou barato, né? É claro que tem todo um abalo psicológico também, né, André? Não só no bolso isso pesa. Agora, se esse homem é casado, tem filhos, então por isso que eles acabam cedendo muitas vezes a essa extorsão, por acreditar do que se trata a verdade, porque essa jovem tinha 19 anos, mas ela dizia para a vítima que tinha 12. Vamos escutar mais uma vez o que disse esse idoso, porque agora a gente vai ler, né? Porque a gente, obviamente, para preservar, a gente fez a distorção da voz dele, mas vamos acompanhar o relato deste senhor. Acompanhe, vamos ver. Vamos ver o que ele disse. Olha, eu não tenho maldade nenhuma, eu aceitei, né? Foi o relato dele. E em seguida, eu tenho mensagens motivacionais, eu gosto muito. Ou seja, né? Só para um pouquinho. Vejam só, Aline. Na primeira conversa, a habilidade dos criminosos é tão grande que já vê aonde é que vai ser o ponto que vai atrair. Né? Aonde que vai ser a isca. Aí eu mandei a mensagem do dia e a pessoa disse, gostei muito, tá? Ou seja, ele gosta de mandar mensagens motivacionais. Aí, segue aí o relato deste idoso que caiu no golpe. Ele diz o que ele conta em seguida. Vamos mostrar ali o que ele conta em seguida. Normalmente, André... esse trecho é o trecho que deu o início, né, Aline? Ao início do golpe. Aí, olha, tu falou com a minha sobrinha. Aí, tudo invenção, né? Aí ele, como assim que sobrinha? O idoso perguntando para outra pessoa. Aí ele diz, é o seguinte, ela pegou o celular que você mandou as mensagens, tá? E olha a história. E jogou na parede, ela está fora da casinha. Ou seja, essa pessoa que se apresentou como tio da menina, disse para o idoso que ela ficou confusa da cabeça, talvez o início de uma paixão por ele, e chegou a ponto de jogar o telefone na parede, e aí eles começaram o quê? A querer dinheiro dele para comprar um celular novo. E por aí vai. Se não é isso, é com trocas de mensagens íntimas, é assim que funciona este golpe, portanto, do Nudes, que fez vítimas já em diversos estados. E não é um grupo apenas, são diversos grupos. Eu lembro de um grupo grande que extorquia aqui em Esteio, na região metropolitana, que eu acho que foi esse caso, Aline, em que uma pessoa só perdeu R$400 mil. E essa situação é de forma inédita que a gente está mostrando aqui, porque se trata de uma família que agia em conjunto, como tu bem destacou, né, André, lá no início. O pai dessa menina, em vez de ensinar valores, coisas importantes para a formação dessa jovem, 19 anos, olha só o que ele ensinava. Né? Podia, mas também está preso, né? Vai ensinar... Pois é, o pai está preso e agora a mãe e filha 12 anos, essa menina agora, eles tinham começado solicitando ali que o telefone tinha estragado, mas volta e meia o discurso muda que precisa de acompanhamento psicológico. Não para mais. Então, como eu destaquei, além de doer no bolso, isso pode destruir com uma família. Porque se a esposa desse idoso, dessa vítima, descobre isso, né? Querendo ou não, se trata também de uma situação de
infidelidade, mesmo que ele não tenha encontrado essa sim, menina. Não há dúvida. Aí cada caso é uma situação, né, Aline? A gente não sabe da vida das vítimas, umas são casadas, outras não, outras entram no relacionamento, porque até estão procurando relacionamento. Não há problema nenhum você procurar, né? Mas, como disse a delegada, tem que se ter muito cuidado. Tem que André, ser muito cuidado e muita atenção, porque não sabemos quem de fato está do outro lado ali. E fica aqui o nosso alerta, porque a gente toda semana mostra esse tipo de situação aqui no SBT. Poxa, de novo esse caso. Mas, gente, quanto mais a gente mostra, mais gente também cai no golpe. Então, esse é o nosso papel, né, André? Mostrar que isso acontece para justamente alertar as pessoas para não caírem nesse tipo de conversa. Muito bem, seguimos adiante. Aline, meio-dia e 4 minutos. O homem que matou uma servidora pública semana passada em Santa Cruz do Sul, ele premeditou o crime. O Guilherme Roquette tem as informações pra gente. Por que a polícia está convencida disto? Hein, Gui? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois a polícia está convencida justamente pelo fato de ter encontrado um caderno pequeno, daqueles de espiral, caderno daqueles que a gente usa inclusive no colégio, que a gurizada encontra aí, ou recebe dos pais, da própria escola, para usar no colégio. Pois justamente na casa, então, desse homem, este caderno foi encontrado com uma série de anotações. É como se fosse um diário, André. Nele, o homem conta detalhes do dia, o que acontecia dia a dia, e ali a polícia entende que está claro que ele premeditou o crime. A gente tem algumas imagens desse caderno divulgadas para a nossa equipe de produção, e a gente tem inclusive uma folha aí, que inclusive ela está cortada pela metade, e nesse dia, o homem de 69 anos, ele chega a contar o seguinte, que encontrou um cabelo dela no banheiro e que estaria juntando os fios de cabelo da mulher, da Raide, de 63 anos, que foi morta então na sexta-feira. Em outra página, que foi borrada inclusive pela polícia antes de passar pra gente, há bem claro ali a situação de que ele diz, olha, infelizmente essa situação vai acabar hoje. E a gente tem tudo isso, como eu disse, nesse caderno localizado pela polícia. A gente pode ouvir, inclusive, a delegada que acompanhou esse caso, que nos comenta sobre ter encontrado, então, esse caderno com toda a premeditação do crime, André. Vamos ouvir o que disse a delegada. Localizamos esse caderno com uma série de anotações sobre o relacionamento, sobre o sentimento dele. Inicialmente, ele vinha se manifestando, dando a entender que tinha ideia de suicídio, mas no decorrer assim, das páginas, ele escreve que ele tinha intenção, sim, de acabar com a vida da Raide e a dele. A premeditação, ela vai ajudar nesse quantum da pena. Ela não é propriamente uma qualificadora prevista em lei, mas ela ajuda, sim. Com certeza, o crime premeditado, ele é agravado. Eu só vou pedir para a nossa equipe para ver qual foi o dia que aquela imagem, a imagem chocante do crime, que chamou a atenção de todos pela violência na rua. Né? Temos agora as imagens dele fugindo, é isso? O momento que ele foge, ali sim. O crime, ela estava sentada ainda, ela está ferida, mas está sentada. Ela foi baleada, ferida, e ele aparece fugindo. Onde que ele está ali, só para a gente identificar? Ali as pessoas... Ali, ó, tá ali ele. Tá ali. André. Tá ali ele. Tá ali, ó. Tá ali ele fugindo. E está com guarda-chuva, inclusive, né? Eu só queria saber qual foi o dia que aconteceu sim. isso. Qual foi o dia que aconteceu esse crime? Sexta-feira, André. Foi na sexta-feira, e então, foi na sexta-feira. Isso. Eu já digo aqui, porque eu quero voltar ali ao caderno, eu quero voltar àquele caderno, na sexta-feira, dia 8. Então, um dia anterior, a polícia encontrou esse caderno e diz assim, ó, começou já, hoje, dia 30 de julho de 2022, 30 de julho de 2022, talvez seria 30 de junho. Achei mais um fio de cabelo da Raide no tapete, estou guardando todos os fios de cabelos que acho dela. Isso se for 30 de junho, seria no dia 30 de junho, isto foi antes, né? Antes do crime, né? As toalhas de banho eu continuo com 2 estendidas no banheiro, como era antes. Essa da data ali, a gente vê que ali há uma correção, inclusive, ó. E aí, em 7 de julho, ele escreve: hoje fui almoçar na Fulbra
coisa que fazíamos com frequência e hoje sozinho no mesmo lugar, foi péssimo. Depois fui ao médico. Vai acabar tudo hoje, infelizmente. Escreve mais embaixo. Então, isto aqui seria um dia antes do que aconteceu pelas ruas de Santa Cruz. Inclusive, ela desesperada no momento em que foi abordada por ele. Ali, ela recebendo a ajuda porque ela chega a caminhar, ela senta e em seguida começa então, porque ela levou 3 tiros, né? Foram 3 tiros que ela, 2 ou 3 tiros que ela levou deste homem. E ali o momento que essa servidora foi, as pessoas ali acudindo, tentando fazer o possível, massagem cardíaca, e ela perde a vida. Então, portanto, surge esse caderno, né, com alguns relatos. Ela levou tiro no braço, na cabeça, eu acho que no abdômen também. E ela senta, chamou a atenção que ela sai caminhando, se a gente puder colocar a imagem, ela sai caminhando depois de ferida, ela grita antes quando se encontra com ele e vê que este homem ali que mata ele fugindo, ela grita, caminha, senta na calçada, vejam que ela senta ali, está com uma blusa bege, ali mais uma vez outra imagem dele fugindo, ali a imagem ele fugindo. E ela, em seguida, começa a passar mal, tem a massagem cardíaca. Ali há um grupo de pessoas que vai atrás dele, né? Ali um grupo de pessoas atrás dele e vão em cima dele, derrubam ele e pegam. Aline, tem mais detalhes, Aline, pra gente? Sim, André, eu conversei hoje de manhã com a delegada, essa cena ali que mostra realmente populares que conseguiram conter esse homem, ele que tentou fazer uma fuga logo após efetuar esses disparos. Outros disparos aconteceram. Nas imagens que foram divulgadas, se fala em 3 disparos, é possível ouvir os tiros, mas antes disso ele já havia disparado também. Então, por isso que a pessoa começou a fazer essa gravação. Essa vítima, a Heidi, ela tinha sim medida protetiva, eles ficaram 3 anos juntos, se separaram, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Esse diário começou a ser escrito em janeiro. Desde então ele relatava a dor, o sofrimento que era ficar sem a companheira, porque gostava muito da amizade dela. Tanto é que ele dizia ali, né, Aline? Ele dizia que foi almoçar e que ela não estava junto, mas ali não dava ele já sentindo, ali, relatando ali foi o primeiro a falta. tiro. Tem o áudio aí, né? Tem o áudio. Ela dá uma bolsada, ela desesperada, nele. dá uma... Não, ela é grita, horrível. não, é desesperador. Horrível. E veja que ela vai caminhando, ela vai ir com a mão nas costas. André, porque a delegada comentou que o revólver usado no crime foi um revólver 22, que não tem, digamos, o poder não é tão... poder ofensivo mais baixo. Então, por isso que ela não caiu imediatamente. Ela ainda conseguiu dar alguns passos, mas os tiros atingiram órgãos vitais, por isso naquela outra imagem a gente vê que ela senta e logo quando chega o socorro começa uma massagem cardíaca, ela que chegou a ser levada para o hospital, mas acabou não resistindo. Na sequência dessa imagem, que a gente vai... Ele fugindo. Ele fugindo, ele chegou a tentar tirar a própria vida também, não teve sucesso e aí... Ele está preso, Os populares, assim, está preso, vai permanecer preso, deve responder por homicídio, por feminicídio, e a gente roda agora mais um trecho da delegada, vamos ouvir. Esses vídeos, né, do fato, eles são esclarecedores. Eles, por si só, já condenam, né, porque eles mostram exatamente o que aconteceu. Eles não deixam dúvidas sobre o ocorrido. São de grande valia, é uma prova extremamente importante. Inclusive, como dizem, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, se ajuda se for possível. A gente percebe que as pessoas tentaram ajudar, claro que quando existe uma arma se chega com cautela, né? A gente entende perfeitamente, mas é importante, sempre que se vê diante de uma situação assim, vai auxiliar, né? Se a pessoa gravar, vai servir como prova, sim. E vejam como a delegada fala com muita transparência. Foi muito bom o que disse a delegada,
porque esta é uma verdade. Quer dizer, a gente precisa, obviamente, essas pessoas queriam ajudar, mas não conseguiam porque tinha uma arma. Mas na medida do possível, sim, né, se intrometer, né, interferir. Uma pena que esta pessoa, Aline, né, esse senhor, já percebendo a falta, ele foi sendo escrito este caderno há quanto tempo, não sei quanto tempo que eles estavam separados, mas ele já foi escrevendo, quer dizer, ele já tinha sinais do que queria fazer. Por que não ter buscado uma ajuda antes? Isto é o que eu sempre digo, que eu sempre bato na mesma tecla da gente conseguir ajudar esses homens inconformados neste momento, porque teríamos, quem sabe, salva a vida dela. Então, foi se prolongando esse sofrimento, essa falta. Ele ia nos locais sozinho, ia colocando isso no caderno, ele ia relatando. Talvez se esse fosse, quem sabe, ali no momento das pessoas que estavam acompanhando esse sofrimento, né? Quem sabe aí da gente já começar a oferecer uma ajuda. Né? Eu questionei isso com a delegada e, de acordo com a delegada, ninguém da família sabia que ele passava por isso, sabia da existência desse caderno anteriormente, esse diário que foi localizado no dia de ontem, então por isso a novidade desse fato. A Raide tinha sim uma medida protetiva, mas aquele ali foi o primeiro momento que ele descumpriu a medida. Não tinha acontecido antes, André. Esse homem não tinha antecedentes criminais, não tinha qualquer envolvimento com a polícia anteriormente, mas para a delegada está completamente claro que, de acordo com as anotações que ele colocou lá no diário, o crime sim foi premeditado. Meu Deus, ali ele ajustando o revólver. Gente, uma tragédia. Lembrando que nós tivemos já esse ano, Aline, quase 50 feminicídios, gente. Quase 50 feminicídios. Sem falar de tantas outras mulheres com sofrimento e que nesse momento estão em sofrimento justamente por causa desta inconformidade com fins de relacionamento. Diga, Aline. Recado muito importante da delegada, ela sempre deixava o carro estacionado nesse mesmo local. Sim. Então, caso alguma mulher esteja passando por alguma situação semelhante, mude a rotina. Ele já sabia que encontraria a vítima naquele dia, naquele horário. Se ela tivesse, por pouco, mudado um pouco a rotina, talvez esse encontro não teria ocorrido. Lembrando que os telefones de contato 180, tem a delegacia online, tem a própria Brigada Militar. O que é importante é, dentro do possível, como disse a delegada, né, a gente que está por fora acompanhando, vendo o sofrimento de alguém, vendo o sofrimento de uma mulher, que a gente tome uma atitude. Infelizmente, a morte desta servidora que aconteceu em Santa Cruz do Sul no dia 8 agora, dia 8 de julho. Seguimos. Atenção, atenção, porque tem um flagrante. Criminosos armados na porta de casa. E como que eles chegam? Num automóvel roubado. Olha só essa imagem. Direto da redação, Aline, deu os detalhes, né, Aline? As imagens das câmeras de segurança mostram, portanto, olha ali, ó, o bandido sai do carro correndo em direção a essa moradora. Ele chega a abrir o portão da casa dela, vai entrando com a arma em punho, o capuz, mas quando se dá conta, a mulher já tinha entrado dentro de casa e fechado a porta. Olha, se essa mulher tivesse um pouquinho mais desatenta, repare ali, ó, ela abre o portão, se ligou que um carro se aproxima, desconfiou, ela se apressa, olha, ela fecha o portão e agora corre, ó. Correu. Que perigo. Que perigo, gente. Sim, a polícia já conseguiu localizar o veículo que foi encontrado depois, o veículo que foi roubado, especialmente para cometer uma série de assaltos, inclusive a esta moradora de Viamão. Esse assalto que acabou sendo frustrado porque esta moradora foi mais rápida e entrou rapidamente na residência. Muito bem, tem então esse flagrante. Foi por muito pouco. E aquela história, Aline, né? Qual é a orientação da polícia, da gente não reagir? A reação no momento dessa senhora foi essa, né? Foi de sair correndo. Correu. Agora, eu não sei se ele tá com uma arma na mão, né? Ele Podia está ter com uma atirado, arma. né? Não, tá armado, entra Mas armado. quando ela corre, ela ainda não vê que ele tá armado, ó. Pode ter Olha sido ali, também. ó. Pode ter sido. Não tenha se dado conta que ele estivesse É um carro bacana, armado. se aproxima, ela achou estranho que veio alguém correndo na direção dela para entender, né? Não sei o que está acontecendo, deixa eu correr também. Depois, se é alguém conhecido, aí a gente se entende, né? Olha. Muito bem. Aí, flagrante que aconteceu foi Viamão, né, Aline? Viamão, no bairro Vila Elza. Muito bem. Agora, 12h18, várias mensagens de telespectadores. Aline Schneider, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Bom dia, pessoal do SBT. Aqui em casa o almoço é salchipão.
quer salsicha com pão. Cadê? Tem foto? Tem a foto do almoço? Hein? Com essa chuva abençoada, acompanhando como todos os dias o jornal desta equipe sensacional, Priscila de Araricá. Araricá, que fica no Vale dos Sinos, ali pertinho de Sapiranga. Bom dia, aqui é a Cíntia de Caxias, aqui chove. Gostaria de mandar um abraço para vocês e para minha mãe, a Celi de Água Santa. Ela não perde um programa. Está aí estreando o fogão a lenha novo, com esse frio, usando um fogão a lenha, hein, Aline? Coisa boa, não é verdade? Quem é essa foto aí? De quem é essa foto do lado? Eu não sei, é uma foto ou é um vídeo? É foto ou é vídeo? É o Ademar Bento Teixeira de Venâncio Aires, a terra do chimarrão. Olha ali, acompanhando a gente. Estou eu na foto, Muito hein? bem. Estou eu na foto junto. Ademar, é isso? Ademar de Venâncio Aires, um abraço grande. Ó, de Caçapava do Sul, meu xará André, preparando ali a mandioca com chuleta. Poxa hein? vida. Mas é sacanagem nessa Olha hora. só. A gente já estava comentando aqui nos bastidores que a barriga tá roncando. Eu fui pedir, né, pro pessoal mandar, hein? Como as Eu fui pedir. O Paulo Santos de General Câmara, muita chuva em General Câmara também nos acompanhando. O Robson da Matias Velho em Canoas, muito frio e chuva, está difícil de evitar a gripe. Totonho de São Leopoldo, moça, olha a pizza de almoço, hein? Olha a pizza. Tá bonita. E a parte da light ali, a pizza light. E agora uma cuca, hein? Esse é o Diego Vieira de Formigueiro. E tu, como bom alemão, gosta de cuca com linguiça, André? Nossa, é a mistura do doce com salgado, eu adoro. Mistura do doce com salgado. Essa ali, olha só, essa é a de São Leopoldo. É a pizza e é light aqui porque tem um brócolis. Tem a pizza de brócolis, tem a de queijo e ali ali ela é mais... Calabresa. Ali é calabresa. Este de Venâncio Aires, seu Ademar de Venâncio Aires, muito obrigado pela participação de todos. Tem mais mensagens aqui, estamos sempre com vocês ligados. É a Vera Paixão de Cachoeira do Sul, Michael Salomão Ribeiro da cidade de Rio Grande, ligado também no jornalismo do SBT. Oi, André, meu nome é Roberto Salvador, sou de Arroio dos Ratos, assistindo você. Manda um abraço para minha mulher, a Taninha, e dizer que eu amo ela. Ô, Taninha, o teu marido, né? Roberto está dizendo que te ama. Né? É, o marido dela, né, Ali? É, claro, sim. Muito bem. E ali, então, o Ademar Bento, que a gente mostrou, nos acompanhando lá em Venâncio Aires. Muito obrigado pela participação de todos vocês com a gente. Telefone 51 980 27 51 13. Agora o nosso assunto é crime ambiental. Policiais militares flagraram a derrubada de árvores em 2 municípios do norte do estado. Esse é o destaque de abertura do nosso Giro de Notícias. Com o uso de drone, PMs do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar identificaram mais de 29 hectares de desmatamento. O corte de árvores nativas pertencentes ao bioma Mata Atlântica aconteceu em 2 áreas dos municípios de São José do Ouro e Maximiliano de Almeida. Os flagrantes foram feitos nesta quarta-feira. Os proprietários não possuíam licença ambiental para o desmatamento e devem responder por dano ambiental. Foi preso temporariamente na Serra um homem de 31 anos, suspeito de matar Diogo Bueno Pedroso, de 26. O crime aconteceu no último domingo, depois de uma discussão em uma quadra de futebol, no bairro Pio 10, em Caxias do Sul. O autor pegou a arma da cintura de outro homem e atirou em direção a um grupo de pessoas. Segundo a investigação, a vítima baleada não teve qualquer envolvimento com a briga. O dono de uma reciclagem no bairro Belém Velho, zona sul de Porto Alegre, foi preso em flagrante por furto de energia. Policiais civis, acompanhados de técnicos da CE Equatorial, descobriram nesta quarta-feira que o estabelecimento tinha uma ligação clandestina. A pena para este tipo de crime é de 1 a 4 anos de prisão. Mensagens de telespectadores. Oi, André, aqui também não é diferente, estamos sempre assistindo vocês. Aqui é a Lori Oliveira e Itauã Gabriel. Abraço, mas não disse a cidade, fiquei curioso. Cachoeira do Sul, eu falei? Não falei, estamos sempre ligados. Um abraço da Vera Paixão de Cachoeira do Sul.
aqui é o Michael Salomão, eu falei do Michael Ribeiro, da cidade de Rio Grande. O Roberto Salvador de Arroio dos Ratos, eu falei, mas tem uma outra mensagem aqui que nos veio de São Jerônimo. Aqui o telespectador a respeito das brigas dentro de estádios. Só acho que quando houver briga em estádio, o clube deve ser punido, proibindo torcida nos jogos. Assim, quem sabe, vão aprender. Me chamo João, sou de São Jerônimo. Isso porque nós falamos há pouco que hoje vai ter o depoimento do Rai. O Rai é aquele torcedor que ficou gravemente ferido numa partida de futebol que aconteceu no dia 1º de maio. Gente, só um pouquinho, tem uma interferência aqui. O Rai ficou ferido numa partida de futebol no dia 1º de maio, aqui no estádio do Zequinha. E aí a opinião desse telespectador é que os clubes deveriam proibir torcida por um tempo para ver se tentam, né, quem sabe aprenda. Qual é a informação do Rai? Daqui a pouco, atenção, nós vamos conversar com o Rai? Uma entrevista exclusiva com o Rai. Atenção, o SBT, uma entrevista exclusiva com o Rai. E daqui a pouco, portanto, a gente vai mostrar isto em seguida, então, o Rai nessa entrevista exclusiva, gente, com o SBT. Lembrando que o Rai passou por 4 cirurgias e ainda precisa de mais uma cirurgia. E hoje ele vai ser ouvido nesta investigação, justamente porque ele foi na partida de futebol, não teria se envolvido na briga, teve lesões graves e ficou aí 70 dias internado. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre o caso do torcedor Rai Duarte. Muito bem, Ibirubá também na escuta. Boa tarde, estamos acompanhando as notícias do SBT aqui de Ibirubá, na região noroeste do estado. Alô, Ibirubá, um abraço grande a todos vocês. Meio-dia 25 minutos, vamos falar sobre o drama que se repete, gente. Centenas de pessoas, de novo, passaram a madrugada na fila aqui em Porto Alegre para fazer o cadastro único, né? O chamado CAD único do governo federal, porque através deste cadastro as pessoas, então, de baixa renda podem receber os diversos benefícios sociais, como o Auxílio Brasil. E com esta chuva, amanhã começou ainda mais difícil. Por isso a gente vai conversar com o Lucas Abate. Lucas, a notícia importante que nos chega de agora a pouco é que o governo prorrogou até 14 de outubro esse prazo, né, para a atualização do cadastro único. O problema é que as famílias estão precisando de dinheiro, Lucas. André, e isso tem levado essa corrida aos locais de atualização do cadastro único, porque o prazo iria acabar no final deste mês. Quem não atualizasse ia ter o benefício cortado na hora, cancelado, suspenso. Então todo mundo estava desesperado para garantir. Só que agora vem essa notícia boa, podemos classificar assim, que o prazo foi prorrogado. Ou seja, não é mais motivo de tanta preocupação, de tanto desespero para essas famílias, porque vai ter um prazo maior até o mês de outubro, dia 14 de outubro, para fazer a atualização desse cadastro. Só que essa notícia, André, veio hoje, agora pela manhã. Ontem ainda as pessoas não sabiam, estavam muito assustadas ainda, e mais uma vez teve gente que chegou no dia anterior, no final da tarde de ontem, nas filas, para conseguir garantir uma senha. Uma situação que já seria grave em condições normais, mas tem o agravante ainda da chuva, do frio. E ali na João Pessoa, na Avenida João Pessoa, onde é a fila, um dos locais de fila, sequer havia qualquer tipo de cobertura, de banheiro, de espaço para a pessoa se abrigar. Então, dezenas, centenas de pessoas passaram embaixo de marquises, improvisando saco de lixo como capa de chuva para tentar se abrigar. E nós conversamos com algumas dessas pessoas e a gente pode ouvir agora. Como é que ia ter que passar a noite com criança para ter uma filha? Não, na verdade, meu esposo passou para mim, por causa ele tem um mêsinho, daí eu não pude vir, daí eu vim agora. É terrível isso daí, tá assim. Que horas que ele veio? 1h da manhã. Desde as 11 horas nós estamos aqui esperando, e daí os outros pessoal, desde das 6, das 7, aí chega não tem ficha. Agora às 8 horas, não fica ninguém aqui para atender nós, não tem banheiro, as mulheres estão usando o banheiro do posto, os homens estão urinando ali na Redenção, botam um banheiro químico. Um descaso total. Como a imprensa está aqui,
Hoje eles estão dando fichinha, eles não dão fichinha. Horrível, horrível mesmo. A gente tem que passar a noite aí, chuva que Deus manda. Tem lá, ó, lá atrás não tem mais ficha para entrar e agora? Tem gente da Restinga, tem gente do Lami, tem gente de tudo que é lugar. Eu, por exemplo, sou da Zona Norte. O meu CRAS era do lado do Tesourinha. Tem que questionar a assessoria de imprensa da prefeitura o que está acontecendo, por que botaram todo mundo, esse povo todo aqui. Aí, alguns dos relatos. Imagine crianças com chuva, com frio e ainda por cima a não garantia de que seja o que receba, né, a ficha. Olha só aquela moça caminhando com um bebê debaixo de um cobertor, pessoas de idade. Que situação difícil, Lucas. Ô André, eu fico imaginando uma criança um mês de idade e já conheceu fila. É a realidade do brasileiro. Antes de conhecer qualquer outra coisa, conhece a dura realidade da fila para fazer uma atualização de cadastro e conseguir essa mãe ter acesso ao Auxílio Brasil. Certamente sem esse benefício iria passar muito mais dificuldade, ou seja, pequenos, adultos, idosos estavam por lá também, muitos deles aguardaram por mais de 12 horas. E a gente pôde acompanhar, André, claro, a gente tinha aquela promessa da prefeitura e até por isso que a gente foi novamente hoje acompanhar de que o número de senhas seria ampliado. Eram 45 na terça-feira, hoje já são 120. Só que mesmo assim foi insuficiente, porque era 8h30, 9 horas da manhã, essas 120 fichas acabaram e todo o resto, dezenas ali, dá para contar, no mínimo 50 pessoas, foram embora sem qualquer tipo de garantia, sem ficha, sem atendimento. E vão ter que voltar amanhã ou outro dia para fazer a atualização desse cadastro. Muito bem. Aí nós temos então, Lucas, são pelo menos 3 locais referência, né? Para onde estão sendo entregues essas fichas e fazendo, portanto, essa atualização de dados, que é no Centro Vida, que é na Zona Norte, né? Na Zona Norte de Porto Alegre. Na Baltazar de Oliveira Garcia. Na Baltazar de Oliveira Garcia. O Cine, bem no centro da cidade também, tem algumas fichas, não tanto quanto nos outros locais, mas tem fichas no Cine também, né, Lucas? E ali na Venâncio Aires, esquina com a João Pessoa, é onde funciona uma das secretarias, correto? Exato, Secretaria de Desenvolvimento Social, que é um dos locais e, pelo que a gente viu, é um dos locais mais concorridos. Esses locais, André, são chamados pela Prefeitura de pontos descentralizados, que é o local orientado a fazer a atualização. Pode-se fazer também nos CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social. Só que nem todo mundo, somente quem já tem algum tipo de acompanhamento, quem já é atendido naquela unidade. Por isso, esses 3 pontos acabam ficando sobrecarregados. Não é uma situação exclusiva de Porto Alegre. Quem mora em outras cidades, na região metropolitana, no interior, também tem que fazer essa atualização e cada prefeitura é responsável pelo cadastro. O benefício, o auxílio é federal, mas o cadastro ele acontece nos municípios pelas prefeituras. Então o morador de cada cidade tem que acompanhar qual é o local exato para fazer a atualização de cadastro. Não é todo mundo, André, que está no cadastro que precisa atualizar, só quem recebeu algum tipo de comunicação, seja pelo aplicativo ou até mesmo pelo banco, por SMS, somente essas pessoas precisam fazer. Mas é muita gente. Aqui em Porto Alegre são 127 mil famílias cadastradas e metade precisa atualizar esse cadastro. Pois é, e tinha uma notícia falsa circulando que esse prazo estava terminando. Não é verdade, pelo contrário. O governo anunciou agora de manhã que esse prazo vai até 14 de outubro, não é mesmo, Lucas? Só para a gente encerrar e trazer essa informação. Isso, André. O prazo se encerraria no fim deste mês por conta dessa corrida, da dificuldade em fazer essa atualização cadastral. O governo federal publicou hoje uma norma, uma decisão ampliando esse prazo até o dia 14 de outubro. Então, não precisa correr nesse momento, não precisa ficar em fila. Eu sei que está todo mundo desesperado, mas dá para ir com calma, porque aí tem mais alguns meses pela frente. Muito bem, obrigado, Lucas Abate.
Seguimos 7 meses. 7 meses após a queda de um mezanino de um bar aqui em Porto Alegre, nós voltamos a falar deste caso porque a investigação já está concluída. Os sócios deste local, deste bar, foram responsabilizados pelo acidente. A Aline tem os detalhes, né, Aline? Mesmo, André. A Polícia Civil indiciou por lesão corporal grave e desabamento os 2 sócios do estabelecimento onde esse mezanino caiu. Desabou em 4 de dezembro do ano passado, no bairro São Geraldo, zona norte de Porto Alegre. A polícia entendeu que eles agiram com dolo eventual, ou seja, assumiram o risco de que um acidente poderia acontecer ali naquele local. No mezanino estavam 25 pessoas fazendo pose para uma foto e abaixo do mezanino, outras pessoas, inclusive na queda, a estrutura atingiu Maicon Godinho de Oliveira, de 35 anos, ele que está de aniversário no domingo, e o Maicon ficou paraplégico. Ele chegou andando ao local, foi lá para comprar uma pizza enquanto aguardava a refeição. Esse acidente acabou acontecendo e desde então o Maicon está numa cama e não andou mais. Eu conversei com ele hoje de manhã e a gente vai ouvir um trecho dessa entrevista. Por enquanto, nunca mais andei. Acredito muito em Deus, tenho muita fé que eu vou andar. Eu tô numa batalha, né, diária, todo dia, para voltar a caminhar. Não é fácil, né? Até para tomar um banho, eu preciso de gente. Meu Deus, e ele entrou nesse local, nesse bar, Aline, ele recém tinha entrado, né? Foi por pouco tempo, foi assim, questão de minutos que acontece essa tragédia. Eu quero só chamar a atenção antes, Aline, para o bar é só nessa porta aí, tá? O prédio da esquina, ele não faz parte. Eu lembro que na época pediram para a gente salientar isso e eu lembrei disso agora, eu quero salientar. É só este ponto, porque lá na esquina é um outro estabelecimento e às vezes parece que é aqueles prédios antigos grandes que são divididos, né, em vários estabelecimentos. Então o da esquina não é. É esse aí onde aparece ali essa fita de isolamento, Aline. O Maicon, que gasta cerca de 15 mil reais por mês para a manutenção de uma pessoa que ajuda a cuidar dele, transporte especial que ele precisa para se locomover, porque faz fisioterapia todos os dias, todas as economias que ele tinha enquanto trabalhava como empresário no ramo de automóvel, ele comprava e vendia carros, era uma pessoa muito ativa, todas as economias dele já acabaram. Meu Deus. E agora a defesa dele está entrando na justiça para tentar também ajudar, né, a receber algum valor para que ele consiga se manter. Por enquanto não andou mais. Tá certo. 12h36. Gente, atenção, porque você vai ver agora, em primeira mão, um depoimento do torcedor do Brasil de Pelotas, Rai Duarte, feito dentro do Hospital Cristo Redentor aqui em Porto Alegre, onde ele está internado há mais de 2 meses. Rai confirmou ao colega Lucas Abate que foi agredido por policiais militares, cerca de 5 ou 6, nas palavras dele, dentro do banheiro do estádio do Zequinha, logo após a partida entre São José e Brasil de Pelotas, no dia 1º de maio. Rai ficou muitos dias sem poder falar e hoje à tarde, portanto, vai ser o depoimento formal ao Ministério Público e à Corregedoria da Brigada Militar. Nós antecipamos para vocês o teor deste depoimento. Agora, a produção é de Graziela Stibe. Eu vou falar o que eu lembro, eu vou falar só a verdade. Eu estou tranquilo do que eu vou falar. Estou convicto das minhas palavras. Foi tudo dentro do estádio de São José. A agressão aconteceu dentro do estádio de São José. Me tiraram do ônibus e me agrediram dentro do estádio de São José. Essa foi a verdade. E tinha voz de comando, tinha um que comandava tudo. Tinha um que comandava toda a ação. Leva ele para a salinha. Vem cá outro, vem outro. Vários me agrediram, não foi só um não, foi uns 5, 6. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia me matar. Portanto, Rai Duarte falou com a gente com exclusividade, já vou conversar com o Lucas. E o depoimento, o que ele gravou para a gente, gravou com exclusividade ao SBT, tem muito a ver com o que disse outros torcedores que foram agredidos e que a gente mostrou aqui, não é mesmo, Lucas? Isso, André, conversamos há pouco com o Rai Duarte.
Ele está internado, ainda está se preparando para dar o depoimento oficial. Por cerca de 10 minutos nós conversamos, ele trouxe esse relato contando que recorda de tudo que aconteceu, que as agressões aconteceram dentro do estádio do São José. Esse é um detalhe muito importante também, que a gente é informado e recebe a notícia agora, que essas agressões aconteceram dentro do estádio por 5 ou 6 policiais. E o que é muito importante, André, muito revelador também, e que certamente vai ser abordado pela Corregedoria da Brigada Militar. Ele diz que tinha uma voz de comando, alguém que ordenava as agressões, dizia quem seria agredido e em qual local. E vai muito ao encontro do que os outros torcedores, alguns para a imprensa, outros para o Ministério Público, falaram, que as agressões aconteciam de forma ordenada, coordenada por vários policiais ao mesmo tempo e dentro do estádio do São José, André. Bom, agora eu vou pedir para a nossa equipe preparar para a gente ouvir mais uma vez esse depoimento, lembrando, depoimento exclusivo, né? Exclusivo do RAI, antes de qualquer coisa, antes de investigação, que a gente sempre queria e desejava recuperação ao RAI. A gente acompanhou esse sofrimento dele durante esses 70 dias. Né? Eu lembro que em alguns dias muito pouca esperança se tinha de que ele pudesse se recuperar devido à gravidade do que foi, a gravidade das agressões. Ele ficou entubado por muito tempo, né? E que bom que o RAI se recuperou. E agora, portanto, com exclusividade, ele conversa, lembrando que hoje às 3 da tarde vai ser o depoimento dele. É o primeiro depoimento oficial, tanto a Ministério Público quanto a Corregedoria da Brigada Militar. Está aí o RAI que gravou para a gente agora de manhã. Eu vou falar o que eu lembro, eu vou falar só a verdade. Eu estou tranquilo do que eu vou falar. Estou convicto das minhas palavras. Foi tudo dentro do estádio do São José. A agressão aconteceu dentro do estádio do São José. Me tiraram do ônibus e me agrediram dentro do estádio de São José. Essa foi a verdade. E tinha voz de comando, tinha um que comandava tudo. Tinha um que comandava toda a ação. Leva ele para a salinha. Vem cá outro, vem outro. Vários me agrediram, não foi só um não, foi uns 5, 6. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia me matar. E o RAI, que deve estar nos acompanhando, mensagem de telespectadora, Lucas. Graças a Deus que o RAI Duarte está se recuperando. Parabéns ao SBT por trazer essa notícia boa pra gente. Silvani de Santa Rosa. Mesmo eu falava, né, Lucas? As pessoas todo, o estado todo acompanhando. Quando eu estive lá em Pelotas, na Fenadoce, muitas pessoas me disseram que estavam rezando muito pela recuperação do RAI. Que bom que ele está se recuperando. E ele trazendo, portanto, diz, né, Lucas? Ele diz que tem toda a memória do que aconteceu passo a passo com ele nesse dia 1º de maio, Lucas. E um recado do RAI até, André, sobre a recuperação. Eu perguntei como é que ele está. Ele brincou, tô 90%. Tô 90%. É só agora nos próximos dias fazer essa cirurgia, fechar e eu vou voltar para casa. E eu perguntei para ele como é que esse carinho, essa comoção que chegou em todo o Rio Grande do Sul praticamente com o caso, como é que ele tem recebido, se isso tem chegado dentro do hospital. E ele disse que sim, que tem feito muito bem para ele, que ajudou na recuperação esse carinho, e ainda brincou que no dia que ele sair do hospital, ele quer que esteja todo mundo do lado de fora filmando a saída dele e que ele vai chegar lá em Pelotas com carreata, André. Ele disse que ia chegar com carreata porque realmente é muito carinho que ele tem recebido do lado de fora. Bom, sobre esse depoimento hoje à tarde, que vai ser muito importante, como a gente já disse aqui, é o último ato desse inquérito, é o último ato da investigação. A partir daí, tudo será definido, tanto o andamento do processo, possíveis responsabilizações. Vai ser presencial, dentro do Hospital Cristo Redentor. Um membro do Ministério Público estará lá, provavelmente o promotor do caso, um membro da Corregedoria da Brigada Militar e, de forma virtual, os advogados dos policiais e também do RAI Duarte. É uma expectativa de durar entre 1h30 até 2 horas, claro, isso é bastante variável, mas tudo isso que o RAI falou pra gente e muito mais, certamente, ele deve descrever em detalhes nesse depoimento para todas as partes. Um depoimento que, como a gente já viu uma prévia, André, tem muitos detalhes, com riqueza de detalhes, e que ele afirma, inclusive, que tem condições de reconhecer
pelo menos parte dos policiais que realizaram essas agressões. Muito bem. Esse aí, portanto, Lucas Abate nos trazendo a notícia, né? Que bom que está se recuperando e hoje o primeiro depoimento, portanto, do Ray Duarte. Eu só imagino a família vendo essas imagens aí, do drama que foi, da gravidade que foram essas agressões e que, obviamente, precisam ser esclarecidas. Agora, o nosso assunto é sobre o caso do anestesista lá do Rio de Janeiro. O Brasil ainda perplexo com os desdobramentos, né, dessa investigação, porque a polícia trata o médico como criminoso em série. Giovanni Quintela abusou sexualmente de uma paciente durante o parto. Foi agora no final de semana. E ele é investigado por pelo menos 6 estupros. Por medida de segurança, o médico está isolado dos outros presos na cadeia. A chegada do anestesista ao presídio de segurança máxima foi tumultuada. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, Giovanni Quintela Bezerra foi xingado por outros detentos. Para garantir a integridade física do médico, ele está sozinho em uma cela de 36 metros quadrados. O espaço normalmente é dividido por vários presos com curso superior. Giovanni foi preso em flagrante no último domingo após ser gravado estuprando uma paciente durante uma cesariana em um hospital de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O vídeo feito pela equipe de enfermagem foi a segunda tentativa de gravar a ação criminosa do médico na cirurgia. Outra imagem mostra o anestesista ao lado da vítima, virado de costas para bloquear a visão dos outros profissionais. Em seguida, é possível ouvir o choro da criança que acaba de nascer. Nesta quarta-feira, a polícia revelou que a mulher já sabe do que aconteceu. Ela prestará depoimento depois que receber alta médica. Os investigadores também enviaram para a perícia materiais coletados no centro cirúrgico que podem servir de prova contra o anestesista. Outras 5 mulheres atendidas pelo mesmo médico relataram à polícia que ficaram inconscientes já no fim das cesarianas, um tipo de sedação incomum em partos que transcorriam sem complicações. Segundo os investigadores, isso indica que Giovanni aplicava quantidades excessivas de anestésico apenas para abusar das pacientes. Para a polícia, trata-se de um criminoso em série. Pela repetição das ações criminosas que nós observamos e pela característica compulsiva das ações do indiciado, nós podemos dizer, por que não, que é um criminoso em série. À tarde, mulheres se reuniram em frente ao hospital num protesto contra a violência obstétrica. Agora, faltando 15 para 1 da tarde, 15 graus a temperatura, chove em diversos pontos, praticamente todo o Rio Grande do Sul, Aline Schneider, e eu recebo mensagens aqui, também não é diferente, estamos sempre assistindo vocês. Louria Oliveira e Itauã Gabriel. Boa tarde, Clacide, 2 irmãos também sempre acompanhando. Boa tarde, estamos assistindo o SBT. É o Paulo Moreira e a Paula. É o Paulo e a Paula, lá de 3 de maio. O Paulo Gomes, de Cachoeira do Sul. Também chove em Cachoeira do Sul nesse momento. Lá de Cachoeira do Sul é a Andréa, que também nos acompanha. Alô, Cachoeira do Sul! Beijo! Beijo grande para Cachoeira do Sul. Iraci Machado de São José do Norte, também ligado aqui com a gente. Assistindo direto de Santa Maria, eu e minha filha, Maria Helena. Um beijo grande para Santa Maria. E esse é o Rogério Machado que nos disse isso. De Santiago, também chovendo muito, é a Marisa Oliveira. Sou da cidade de Triunfo, meu nome é Wilson de Souza Figueiró. Acompanho sempre o SBT Rio Grande, um abraço a todos. O João de Gravataí, olha só, acompanha o SBT todos os dias antes de ir para a escola. Viu olha só? É o João. Beijo, João. É o João, lá de Gravataí. Um beijo do tio André e da tia Aline. E é isso aí, as mensagens dos nossos telespectadores. Meio-dia 47 minutos, atenção para este flagrante. Flagrante, é agora o flagrante ou daqui a pouco? O flagrante? Antes do flagrante, tá aí só as imagens, depois a gente detalha. Agora põe só um pouquinho a imagem aí desse flagrante. Em seguida a gente vai detalhar o que aconteceu nesta imagem, tá? Mas em seguida a gente vai trazer os detalhes. Olha ali, a pessoa entregando, né? Tá entregando o boné. Olha só, a que ponto que se chega. Mas daqui a pouco a gente explica o que aconteceu. Vamos falar da chuva em todo o Rio Grande do Sul que se espalhou, principalmente no centro do estado e aqui na região metropolitana e litoral norte. Esta tarde a gente vai ter temperaturas baixas. E quem está debaixo da chuva é o Guilherme Roquete.
Desde a outra participação tua, cerca de 1 hora atrás, já chovia, Gui. E tu não para de tomar uma água da chuva. Agora em Porto Alegre, 12h48. E aí, Gui? Bem que ele falou que bem? ontem ia chover, né, André? Tá tudo bem aí, Gui? Pois é, eu estou bem municiado com a informação da Metsul, justamente a gente comentou que ia chover, que ia dar aquela virada no tempo, e quando, né, olhando para aquele sol, a gente podia imaginar se não fosse a informação aqui da Metsul. Pois bem, nessa tarde, então, a gente tem a previsão de continuar, essa chuva persiste, e o pior, possivelmente ainda tocada a vento, André, porque há chance, então, dessa situação acontecer, e também a gente pode ter em algumas regiões do estado, inclusive raios, e como eu falei, o vento aí na casa dos 50 km por hora. Amanhã essa chuva, então, diminui, ela ainda deve ser fraca na região norte, aqui na região metropolitana apenas uma garoa, no entanto, com o solo encharcado ainda deve ter sim transtorno. E a temperatura amanhã deve começar o dia na campanha com 11 graus, enquanto isso lá na região norte do estado a gente deve chegar à tarde lá nos 25 graus, aliás 11 graus seria a máxima, né, André? Então, ou seja, é uma discrepância entre uma região e outra, mas é justamente porque no sábado uma massa de ar frio se aproxima ali da fronteira com o Uruguai e também da campanha, e enquanto o tempo melhora no sábado, em compensação, vai fazer bastante frio. Agora, por enquanto, o que a gente tem para hoje de tarde é isso que a gente está vendo aqui, ó. Continua a chuva e com o agravante da possibilidade dela ser tocada a vento, e aí é aquela coisa, nem o guarda-chuva salva, André. Muito bem, e pelo relato dos nossos telespectadores, internautas, chuva em todo o Rio Grande do Sul. A gente tem aí, ó, para Porto Alegre, até domingo, essa instabilidade que vai de hoje, sexta-feira amanhã, entre 21 e 16 graus, sábado também com chuva já diminuindo, e no domingo o sol aparece, mas veja que a temperatura, a mínima 7, máxima de 10, não sobe praticamente nada. Vejam que a temperatura, Aline, a diferença muito pequena, né? Entre 7 e 10 graus no domingo. E as imagens da chuva nesta manhã aqui em Porto Alegre. Muito cuidado no trânsito, deu um acidente muito grave hoje de manhã, ali na RS 239, em Sapiranga. Um carro, ele aquaplanou. Então o motorista tem que ter muito cuidado, porque há muitos aguaceiros por causa dessa chuva. Ela muitas vezes é fraca, mas ela é constante, Aline. Teve até uma colisão frontal ali na região de Araricá, né? Essa foi frontal, envolvendo três, 4 carros. E é uma estrada que, como tem muita movimentação, apesar, né, de receber sempre uma manutenção, mas como passam muitos caminhões, tem muita água acumulada. E aí é um risco. Nesse mesmo trecho, nessa mesma estrada, perto de um clube que tem ali, passando a Fevalho, acho que é o OK Center, ali é um perigo, porque é uma curva para a direita e a água se acumula toda ali. Então as pessoas vêm à noite, perdem o controle do carro. E aí a gente mostrou as imagens da chuva, tempo fechadinho aqui em Porto Alegre, e vai assim até o final de semana. Atenção agora para este flagrante. Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que um homem é assaltado lá em Rio Grande, no sul do estado, né, Aline? Isso mesmo, e ali dá para ver a vítima saindo correndo para tentar fugir dos bandidos. Dá para ver ali, ó. Um dos criminosos chega a apontar a arma, pede os pertences da vítima. O comparsa fica um pouco mais para trás, um pouco mais distante. E na sequência a vítima sai correndo, os ladrões fogem na direção contrária. Esse assalto que aconteceu lá no balneário do Cassino. E muitas mensagens circularam pela região nos grupos de mensagens, mas até agora a polícia não recebeu nenhuma indicação de quem poderiam ser esses bandidos e pede inclusive ajuda da população caso localize e saiba de alguma coisa para que a polícia também possa fazer parte dela. Rio Grande, no sul do estado, há uma série, né, de casos de violência nos últimos tempos. A gente vem contando e mostrando aqui, há uma preocupação muito grande, o próprio governo do estado deu uma atenção, a Secretaria de Segurança deu uma atenção para essa região, e casos como esse que vem acontecendo com muita frequência, das pessoas serem atacadas, como este caso que aconteceu lá na Praia do Cassino. Muito bem, seguimos a atenção porque a polícia ouviu hoje o músico Hélder Corrêa. Ele denuncia um shopping aqui de Porto Alegre por racismo. E atenção, porque tem novidades, viu? A delegada Andréa Matos decidiu abrir inquérito por racismo. A vítima alega que passou por um imenso constrangimento ao ser abordada por seguranças. Na reportagem,
A gente explica, a reportagem é da Luciane Coleman e do Jairo Cristofari, com produção de Graziele Stibe e também de Mônica Rossi. Ainda é difícil segurar as lágrimas. O maior constrangimento da minha vida. Não tem como esquecer, é impossível esquecer. No último sábado, Helder foi encontrar uma cliente neste shopping de Porto Alegre. O músico carregava o saxofone porque tinha um show em seguida em outro lugar. Antes de entrar, já foi abordado por um vigilante. Antes de entrar às portas do shopping, tinha um segurança ali parado, um segurança de empresa terceirizada, né, que ele veio em minha direção e perguntou o que eu tinha, né, dentro do meu case e aonde eu ia. Perguntar aonde eu vou num shopping, né, dentro do sábado, né, eu achei fora do comum. Helder foi conduzido até uma sala. Sem receber qualquer comprovante, teve que deixar o saxofone, que custa R$8.000. Nas 2 horas que ficou no shopping, ele diz que foi vigiado e seguido. Constrangido e com medo, ele só pegou o instrumento na companhia de advogados. O que eu fiz de errado? Se eu tivesse todo rasgado, pô, olha aqui, ó, tô bonitão. Não, eu não tenho nada a ver, só vai só pra ti, pra gente, né, só. Por favor. O shopping afirma que analisou imagens de câmeras, áudios e mensagens e que não houve constrangimento. No último sábado, o empreendimento diz que pediu de forma cordial para 2 pessoas deixarem os instrumentos musicais no guarda-volumes, sem relação com a cor da pele. Como havia um evento no entorno, a equipe de segurança estava reforçada. Bom, agora a gente vai seguir acompanhando essa investigação, não só o que foi dito, não é, a ele, mas é toda a situação, desde o momento em que ele foi abordado, quando foi, onde foi abordado, pelas informações que temos, teria sido já no lado de fora, né? Todo esse acompanhamento que foi dado a ele enquanto ele estava se divertindo com amigos. Quer dizer, é tudo isso que vai ser analisado a partir de agora, né, nesta investigação. E Aline, o Helder, ele tem um trabalho comunitário aqui em Porto Alegre, inclusive que precisa de ajuda, não é mesmo, Aline? Isso mesmo, André. É uma padaria comunitária na Vila Safira. Nós, inclusive, já fizemos uma reportagem aqui no SBT em 2020 sobre esse trabalho. O nosso colega, o Rafael Cavalheiro, conversou com o Helder, olha ali, ó, conversou com o Helder no Fala Comunidade. Então, quem puder pode entrar no site vaquinha.com.br e procurar por Padaria Comunitária da Vila Safira e fazer uma doação. Agora, o que eu fico me perguntando, em algum lugar diz no shopping que tu não pode entrar com um case de instrumento? Pois essa é a questão, Aline, e por isso que a gente diz, né, isso tudo tem que ser muito bem investigado. Há uma orientação interna que em casos quando tem eventos próximos não se pode, não é permitido e a pessoa que entra ela é orientada. Agora tem que ver o seguinte, quantas pessoas já foram orientadas naquele mesmo dia, se foram orientadas na rua ou dentro do shopping, parece que uma outra pessoa teria sido orientada, mas já dentro do shopping, o Helder teria sido abordado na rua. Então são essas questões, né, que precisam ser de fato esclarecidas, porque, como disse, ele se sentiu constrangido, se sentiu vigiado durante todo o tempo que ficou no shopping, que estava com amigos, ele se sentiu perseguido, por mais que ele tenha, exatamente, por mais que ele tenha comentado que os seguranças, um deles foi muito gentil, tem toda aquela questão da vigilância contínua, a hipervigilância, que ele se sentiu constrangido. E por isso, então, agora, a partir disso, a investigação, ela considera, sim, que houve racismo e é uma delegada experiente, portanto, vamos aguardar o esclarecimento e a própria posição do shopping a partir de agora. A gente tem mostrado aqui uma série de reportagens sobre a importância de retomar os estudos. E hoje você vai conhecer a história da Jéssica, mesmo com uma rotina apertada por causa do trabalho e dos 4 filhos. Conseguiu conciliar os estudos e está muito feliz de voltar à sala de aula. Desta vez, ao lado do marido. A Jéssica achava que era impossível. Que tempo teria para estudar com uma rotina apertada por causa do trabalho como doméstica e com 4 filhos para criar? Mas quando ela lembrou das oportunidades de emprego que perdeu por não ter escolaridade... Estava com a carta já na mão, era só mandar os documentos e aí a pessoa perguntou assim para mim,
tu tem o ensino médio, né? E eu falei, não, eu não tenho. E ela, não, então a gente não vai poder ficar contigo. Era só enviar os documentos que eu já estava empregada. E naquele momento ali foi cortado. Uma fase tão dolorida que ainda se emociona. É bem assim como se diz, tu planta, tu colhe. Só que nunca é tarde para dar a volta por cima. Mas a oportunidade estava bem do ladinho dela. Foi por incentivo do marido que ela voltou a estudar. Jéssica, como é que foi isso? Foi uma oportunidade da empresa que ele trabalha, né? Aí abriu as inscrições, a gente foi e voltamos a estudar, os dois juntos, até colegas. Como o marido é industriário, nem ele nem ela precisam pagar pelas aulas do Ensino Especial de Jovens e Adultos do SESI, o EJA. 80% das aulas são virtuais, o restante presencial e acontecem nesta unidade do centro de Porto Alegre. Gilney está no 2º ano do ensino médio. Até abre mais a visão, né, do mundo do trabalho, como as coisas... Porque é bem diferente de quando eu estudava, no caso, né, há 15 anos atrás. Parei cedo de estudar para trabalhar, assim. O promotor de vendas entendeu que adquirir conhecimento pode dar um empurrão na carreira profissional. Já convenceu até o irmão a voltar a estudar. Eu fui vendo que eu tenho potencial de melhorar, que eu posso ter até mesmo um cargo melhor na empresa. Só que ainda, e esse era um dos quesitos que me faltava, né? Não adiantava eu só ter a sabedoria na prática, né? Mas os estudos é fundamental. Pelo que eu vejo, o estudo ele praticamente nunca se acaba, né? Eu acho que independente do que tu tem, do grau de escolaridade ou se tu já te formou em alguma coisa, acho que sempre a pessoa vai estar buscando mais conhecimentos e assim vai. Parceiros no amor e agora também nos estudos. Alguém aí duvida que esse casal vai longe? Eu pretendo ter o meu próprio negócio, que sempre foi o meu sonho, né? A felicidade é extrema. Deus o livre perder minhas aulas. Tem que sonhar, a vida ela é na base disso. Inscreva-se já em ejadocese.com.br. EJA do SESI. Aprender é poder mudar a sua história. Aí o EJA do SESI, eu lembro que um tio sempre me disse, a gente tem que estudar, porque o tempo ele vai passar do mesmo jeito. Então é aproveitar o tempo com o estudo, porque depois a gente colhe os frutos. 1h em ponto agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou por unanimidade o uso emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças entre 3 e 5 anos. A diretoria colegiada da Anvisa tomou a decisão por unanimidade. A Coronavac já estava liberada para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos desde janeiro. Na época da aprovação, o Instituto Butantan solicitou a autorização para vacinar a partir dos 3 anos. Mas a Anvisa decidiu esperar a conclusão de estudos com crianças menores de 6. A Coronavac em crianças de 3 a 4 anos, ela se mostrou segura e a imunogenicidade não inferior a crianças maiores de 5 anos, adolescentes e adultos. Essas crianças de 3 e 4 anos, elas são capazes de induzir títulos maiores de anticorpos comparado com crianças de maiores que 5 anos, adolescentes e adultos. E não houve eventos adversos graves, internações ou mortes, com nenhum dos imunizantes em todas as faixas etárias. Até o momento, a relação benefício-risco da utilização da vacina na população adulta, adolescentes e crianças acima de 6 anos, é favorável à manutenção da autorização de uso emergencial pela Anvisa. Com a decisão, a Coronavac vai cobrir um público maior do que a vacina da Pfizer, que até então era a única autorizada para aplicação em crianças a partir dos 5 anos. De acordo com o projeto Observa a Infância, ligado à Fiocruz, entre 2020 e 2021, o Brasil registrou quase 1.500 mortes por Covid de crianças de 0 a 3 anos. Entendo, que a extensão do uso da vacina para o grupo etário de 3 a 5 anos traria benefícios a essa população e poderia propiciar uma redução nesse grupo etário do risco de hospitalização e do risco de desfechos graves
associados à Covid-19. Olga tem 2 netos de 4 anos. Ela não vê a hora de imunizar as crianças. Logo que sair a vacina, já vou chamar minha filha, minha nora, para nós vacinarmos as crianças, para protegê-los dessa doença tão avassaladora, né, que está causando tanto sofrimento em nossas famílias. Beatriz vai levar os filhos mais novos para vacinar assim que o Ministério da Saúde definir as datas. Eu vou correr no posto assim que liberar aqui em Brasília, porque nós tivemos Covid em janeiro e as crianças que não têm vacina, né, os meus menores, foram os que ficaram pior. E essa é a mesma situação do Rio Grande do Sul. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde e disse que aguarda a orientação do Ministério da Saúde para anunciar o início da vacinação entre crianças, de 3 a 5 anos de idade. Mensagens de telespectadores. Karina de Porto Alegre, manda um beijo para a Naura, para a Isadora e para a Yasmin e a Valentina. Então, beijo para todo mundo. São aqui de Porto Alegre, sempre acompanhando o SBT. Chuvinha boa para estar embaixo das cobertas, é claro, assistindo o SBT. Abração da Marilu de Esteio, aqui em São Gabriel, chovendo bastante, estou sempre assistindo. A Cléia Rodrigues, a Fabiana Machado, assisto sempre que posso as notícias, chovendo bastante em Santa Maria. E tem uma mensagem de Sangão, em Santa Catarina. Mas onde fica Sangão? Fica pertinho lá de Criciúma, passando Criciúma mais para o litoral, perto de Imbituba. André Souvaldeci Prestes, sempre assistindo o SBT Rio Grande. Que coisa boa. Também tem a Terezinha de Torres, muito obrigada. Manda um abraço para o meu neto Matheus. Ô Matheus, um abraço forte. Matheus, já fica aí porque deixa o Matheus Schenck entrar em campo. Entra em campo, Matheus, porque daqui a pouco tem o Blocão do Esporte. E hoje tem 2 convidados especiais, dá para se dizer assim, não é mesmo, Matheus? Verdade, André. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou falar com o Cauê, jogador de futsal que deu exemplo de empatia. E vamos falar com um convidado especial que eu vou fazer um mistério. Depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Voltamos já com o Blocão do Esporte. A gente já volta então. Até já. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. E aí, pessoal, tudo bem? De volta com o SBT Rio Grande, hora do Blocão do Esporte. Você está convidado a participar com a gente. Daqui a pouco aparece o número na tela para você mandar mensagem. A gente lê aqui ao vivo no ar e você faz esse Blocão do Esporte comigo até mais ou menos 1h17, 1h20 por aí. Até quando a gente conseguir manter, tá? A gente vai tentar espichar isso daí, tá bom? Ouviu, Leonardo, nosso diretor de hoje? Mas olha só, seguinte, pessoal, no último final de semana rolou um jogo de futsal que tá dando o que falar aqui no Rio Grande do Sul. A Soeva contra a Lagoa Futsal. Ontem, a gente mostrou um lance que virou hit na rede social. O Cauê, da equipe do Lagoa, ia fazer o gol, mas ele desistiu quando viu o goleiro adversário caído no chão por causa de uma lesão. E a gente vai falar com o Cauê agora ao vivo aqui no Blocão do Esporte, justamente sobre esse lance, Cauê. Cara, esse lance bombou tanto, já tem mais de 1 milhão de views na rede social. Você tá ficando famoso por causa de um gol que você não fez, né? Boa tarde a todos. Claro, é até curioso falar isso, né? Um gol que eu não fiz viralizou. Pois é, Cauê, me conta, esse momento ali, quando você tá na cara do gol, você já imaginou, não vou fazer o gol, foi de última hora mesmo? Porque tem uns metros que você corre com a bola dominada. Ali você poderia ter chutado, poderia ter continuado avançando e fazer o gol. Me conta o que passou na tua cabeça nessa fração de segundo aí. Sim. Quando a gente rouba a bola lá atrás, eu arrasto ela passando o meio da quadra ali, chegando nos 10 metros, eu não vejo o goleiro. Quando eu chego perto da área, que eu vejo que ele está caído e ele tá de costas pro gol, né? Eu já, de pronto momento ali, já pensei já em colocar a bola para fora. Foi frações de segundo, é muito rápido, mas a gente tem que tomar uma decisão, e a minha decisão, depois que eu vi ele deitado, foi de que eu tinha que colocar a bola para fora e que viesse um atendimento para ele ali. Ô Cauê, mas para quem ainda não está ligado em toda a história, tem detalhes ainda mais especiais, né? Porque você tem uma filha, a Martina, de 5 anos hoje,
que teve problemas respiratórios, teve uma doença respiratória recentemente, né? Então você ficou um bom tempo, mais de um mês, fora do time, para ajudar a sua esposa, a Thaís, a cuidar da pequena Martina. E você estava voltando ao time justamente nesse jogo. E tinha ficado de fazer um gol para homenagear a Martina, né? Me conta, quando a Martina tiver idade para entender o que aconteceu nesse lance, o que tu vai falar para ela? Sim, até eu comento com a minha esposa, hoje a Martina tem 5 meses e quando ela estiver entendendo tudo, as coisas, a gente vai querer mostrar tudo isso para ela, porque para ver tudo como foi essa situação, né? Pois é, e além de tudo, toda essa questão familiar, tem também ali na hora, talvez as pessoas não entendessem o que foi que você quis fazer, né? Me conta também da reação dos teus colegas, os caras que estavam ali para fazer o gol, né? Me conta, como é que foi a reação do pessoal do teu time, do Lagoa? Foi na hora ali, todos me deram parabéns pela minha atitude, né? Até a própria equipe da Soeva me parabenizou ali, apertaram a minha mão e todo o ginásio também se levantou e bateu palma, né? Isso foi muito legal, assim, a gente vê que o lado ser humano fala mais alto sempre, né? Pois é. Nem sempre, às vezes. Verdade. Cauê, em nome de toda a equipe aqui do SBT, a gente queria te parabenizar pela tua atitude, foi muito legal. Parabéns por ter sido, acima de tudo, homem, né? E não só um atleta que pensou na vantagem esportiva. Meus parabéns e obrigado pelo papo aqui. E saúde para Martina, né? Muito obrigado, quero agradecer a oportunidade aí e mandar um grande beijo para Martina e para minha esposa, que elas não estão aqui comigo em Lagoa Vermelha, né? E dizer para elas que elas são umas guerreiras e que parabéns por a gente ter conseguido passar por tudo isso com ela e ela tá bem hoje. Legal, obrigado. Seguinte então, vamos seguir aqui com o Blocão do Esporte. Vai entrar em campo um convidado especial? Só para você entender, eu tinha chamado o Lucas Colar. Só que ele teve um imprevisto por conta da chuva, tá chovendo a cântaros em Porto Alegre. Então a gente substituiu, levantou a plaquinha, saiu o Lucas Colar e entrou o Lucas Abate. Vamos Tudo aplaudir? bem, cadê os aplausos do Douglas, nosso produtor do áudio? Um especial, convidado especial, cadê? Tá aí. Lucas, Tudo bem? a gente está te convidando para falar, claro, de internacional, porque tem muito assunto no Inter. O Inter virou um hospital, né, Lucas? Olha só, o Tyson é o mais novo integrante desse departamento médico. Mas nem tanto, né? Nem tão novo assim, integrante do departamento me preocupou médico. que ontem vi que ele postou no Instagram uma situação ali, uma mensagem meio misteriosa, parecia uma situação mais grave. O que tem o Tyson? Só para destacar, né? O Tyson vai ficar de 2 a 3 semanas fora, só volta a jogar agora em agosto. Ô, Lucas, só antes da gente continuar com o papo, tá decepcionante esse 2022 do Tyson ou eu tô exagerando? Eu acho que não, ele sofreu muito com lesões. Como torcedor, eu acho que a torcida pegou um ranço com ele naquela época, a história da greve, enfim. Mas em campo, quando ele entrou, ele correspondeu, Schenck. Contra o Colo-Colo também entrou em campo muito bem, ajudou a comandar aquela remontada. No último jogo, jogou muito bem também. Eu acho que não está decepcionante, tirando as lesões, né? Esse é o problema. Mas seguinte, sábado, sem o Tyson, o Inter deve ir com um time misto contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E o Colorado contra o time do Felipão, rapaz. E por todas essas circunstâncias, vai pagar bem apostar no Inter jogando lá na Arena da Baixada, hein? E que tal você fazer essa fezinha e ainda ganhar dinheiro com o Colorado? Bora deixar o teu palpite então. Faça como o guerreiro colorado índio e venha para MrJack.bet. É isso mesmo, mrjack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se com a MrJack.bet. Lucas Abate, o Mano Menezes já deixou bem claro que conta com o Tyson, mas não jogando ali de camisa 10, centralizado, o cérebro do time. E aí? Eu queria Vai ver... botar onde? Me diz. Acho que no banco. No banco? No banco. O cara veio ano passado para ser um dos caras do time. Vai ficar no banco? A gente tem o Pedro Henrique, o Wanderson, só se ele jogar como falso 9 também, não sei. É loucura? Não, aí não dá. Loucura? Aí não dá. O Inter não, o Inter procura centroavante
justamente por causa da falta de um cara que faça gol. Não é o Tyson esse sujeito. O Inter tá atrás do Benedetto, do Boca Juniors. Rapidinho. Me serve. Gosta ou não? Me serve, muito. Mesmo depois do que ele fez contra o Corinthians. Mas vem aqui e faz melhor. Lembrando que o Benedetto tem 9 gols na temporada do Campeonato Argentino. Então serve. Serve. Tá bom. Serve. Olha só, um cara que O Inter já é candidato à Sul-Americana. Candidatíssimo, o Benedetto. Legal. Antes de encerrar, olha só, o Grêmio tá mandando embora o Benítez. Muito obrigado, Wagner Mancini, técnico do América Mineiro, que está contratando o Benítez. Com o clipe do Mancini, a gente encerra o Blocão do Esporte e o SBT Rio Grande. Roda o clipe aí, gente!